Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu organizo as minhas leituras. Antes da gente começar, eu te convidar a se inscrever aqui no canal e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Por favor, compre na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos links que eu deixo nos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Vídeo de organização de leituras. Todo mundo ama, todo mundo quer, todo mundo gosta, né? Eu mesma sou a louca desse tipo de vídeo. Toda vez que algum booktuber faz, eu vou lá pra assistir, tá? Eu confesso, gente, que o que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, eu não acho que é nada assim muito mirabolante. Não sei o que vai parecer pra vocês, porque às vezes a gente acha que tá super simples e alguém fala, meu Deus, tudo isso? É um beabá para vocês fazerem assim? Não. Não, eu não sou dona da verdade, né? Eu tô aqui para indicar as coisas. Você faça o que você quiser e se funcionar para vocês. Inclusive, o que eu recomendo. Assista esse tipo de vídeo se você tá procurando uma forma de se organizar para leitura, porque se você não tá também, só assiste aqui como entretenimento. Mas se você tá procurando uma forma, você ainda não encontrou uma forma que funciona para você, o que eu te recomendo? Assiste vídeos como esse de diferentes booktubers. Olha também o pessoal do Bookstagram que faz post desse tipo também. Enfim, vai aí nas plataformas que você consome conteúdo literário e pesquisa quem já criou um tipo de conteúdo como esse. E aí você vai começar a testar o que o pessoal tá falando. Vai testar o que eu te falei aqui, vai testar o que outras pessoas te falaram. E aí, aos poucos, você vai não só perceber o que funciona melhor para você, como a partir disso você vai criar o seu próprio método de repente. Eu acho que o meu, inclusive, é um resultado de várias pessoas que eu já assisti e vi fazendo as coisas, tá? Bom, a primeira delas é a mais simples, que é rede social literária, né? Existem duas que são mais fortemente usadas aqui no Brasil. O Scoob e o Goodreads. No Goodreads eu nunca nem entrei, tá? Eu utilizo o Scoob já faz muito tempo e como já tá tudo lá, eu tenho até preguiça de abrir o Goodreads para poder olhar como é que é. Então eu já me organizo pelo Scoob mesmo. Por lá eu organizo os livros que eu pretendo ler. Então, quando eu compro um livro, ele chega na estante, eu já coloco lá. E principalmente o que ele tem me ajudado muito, que foi uma ferramenta recente aí dos últimos anos que surgiu no Scoob. Meta de leitura, que eu utilizo a cada novo ano, eles abrem uma nova meta pra gente poder fazer. A desse ano, por exemplo, tá rolando, então se você ainda não fez, você pode ir lá e fazer. Então, a cada novo ano, começou o ano, no dia 1º, normalmente, eu já vou lá e já coloco alguns livros que eu quero ler naquele ano. Geralmente, nesse primeiro momento, eu coloco os livros que eu tenho certeza que eu vou ler. Então, eu coloco lá, que já estão, alguns deles já de listas de quero ler. Outros não estão, porque recentemente eu tenho começado a atualizar o meu Scoob na medida que os livros vão chegando. Então, é quando ele chega, quando eu leio ele, que eu coloco lá, quero ler, desejado. Eu não coloco ele antes, porque, sei lá, tá dando muito trabalho. Mas, então eu vou lá, coloco os livros que eu tenho certeza que eu quero ler. Geralmente, no primeiro dia do ano, esses livros são a lista de 12 para ler, tá? Mas a sua, o que você pode fazer? Pega livros que você quer ler, que você tem certeza, ou então vai colocando aos poucos. Eu faço muito isso, eu coloco essa lista de obrigatoriedades e aí penso, o que eu quero ler em janeiro? Aí eu vou lá e coloco nessa meta de leitura os livros que eu quero ler em janeiro. Então eu uso o Scoob para isso, para controlar, para dar nota também, para compartilhar em outras redes sociais o que eu tô lendo. Então, no meu Facebook, por exemplo, que eu já quase não utilizo, ele só recebe esse tipo de atualização automática, eu compartilho lá com o pessoal que eu tô lendo. Vai que alguém se interessa e quer ler. Então eu compartilho lá. Raíssa leu tal livro. Eu uso o Scoob para isso. Também para entrar em contato com outros leitores, né, gente? Essas redes sociais exclusivas para livros, elas são muito importantes nisso. Eu conheci muita gente legal por causa do Scoob, viu? O link do meu Scoob tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser me seguir por lá, vou adorar ter a sua companhia por lá também, ok? O Scoob também tem a opção lá de você montar uma lista de desejos.
Só que a minha é a coisa no meu Scooby que tá mais atualizada no momento que eu estou gravando esse vídeo. Talvez quando vocês assistirem, eu já vou ter ido lá e vou ter mexido, mas eu acho que não, porque eu ando bem sem tempo. Então, até por causa disso, ela tá desatualizada, porque onde eu organizo a minha lista de desejados? Eu organizo ela na Amazon. Por quê? A Amazon oferece uma ferramenta a mais que a lista de desejados do Scooby, até onde eu sei, não tem, que é colocar o endereço de entrega. E aí o endereço fica oculto para a pessoa, mas se ela me manda um livro que está na minha wishlist, eu recebo direto na minha casa. Ela pode, inclusive, deixar um bilhetinho e eu recebo direto na minha casa. Inclusive, o link da minha lista de desejados tá aqui embaixo na descrição do vídeo também. Outra ferramenta digital que eu utilizo, que eu descobri recentemente, se eu não me engano, quem me indicou esse aplicativo foi a Flávia, do Kendricks Books. Flávia, minha amiga, eu conheço ela do Clube do Livro BH também. Foi ela que me indicou. É o Cabeceira. É um aplicativo da Tag. E eu utilizo o Cabeceira para controlar e para calcular quanto tempo que eu vou gastar para ler determinado livro no número de dias que eu quero. Então, você faz lá o negócio de ler por um minuto, por um tempo específico, e ele já calcula automaticamente para você. E na medida que você vai atualizando lá o seu progresso de leitura, então, por exemplo, você leu até a página 50, você coloca lá. Você leu até a página 100, você coloca lá de novo. Ele vai atualizando para você quantas horas falta. Então, eu acho muito mais fácil utilizar ele para organizar isso especificamente do que ficar calculando mentalmente, porque senão aí eu vou perder o controle. Eu gosto de praticidade. Eu não utilizo post-its, nem faço nenhum tipo de marcação no livro. Também, como eu já falei no começo desse vídeo, não faço ficha de leitura, não anoto em caderninho. A única anotação assim mais robusta sobre a história que eu faço são os roteiros das resenhas dos livros que eu faço aqui no canal. Então eu escrevo essas resenhas, né, no computador. Então é a única anotação mais robusta que eu faço. Dos livros que eu não gostei, geralmente eu não faço resenha, mas deles também eu acho que eu não tenho muito interesse de manter uma anotação. Então, mas aí o que eu faço? Eu já utilizei post-it? Já. Mas com o tempo eu comecei a ver que eu tava só enchendo os livros de marcação e não tava voltando a essas marcações. Por exemplo, eu vou pegar um livro aqui que tá todo colorido. Elantris, olha só, ele tá cheio de marcação. Pode ser que quando eu releia esse livro, isso seja importante? Pode ser. E aí eu vou ter que, né, voltar, decidir aí eu voltar a marcar, de repente, não sei. Mas hoje em dia, na época que eu lia Elantris, eu fazia isso. Eu marcava pontos principais da história. E aí as cores, gente, não seguia nenhuma regra específica não, tá? Só ia colocando na medida que ia acabando. Eu não tinha nenhum esquema de cores também, não. Eu ia marcando passagens importantes, coisas que eu tava na dúvida. E assim, hoje em dia eu não faço mais isso. Eu só faço isso com... Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Com livros de leituras coletivas. Então eu tenho um caderninho, que é o meu caderninho de leituras coletivas. E aqui tem anotado nele das 2 últimas leituras coletivas que eu organizei aqui no canal. Então aqui tem coisas sobre... Das 3 últimas, na verdade, né? Sobre o começo do Desbravando Nova Éter, que foi com os 3 primeiros livros. Sobre o projeto todo, que foi com os livros da trilogia Jogos Vorazes, que tá até aqui com post-it também, que livros de leituras coletivas eu ainda uso post-it, e com Estandartes de Névoa, que é o 4º livro da série Dragões de Éter, então foi a volta do Desbravando Nova Éter. Então aqui eu anotei algumas coisas que tem referência, anotei alguns pontos principais, anotei tipo página tal, para poder olhar e escrever o diário de leitura e ver o que eu ia falar direitinho para vocês. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu faço posts com a foto do livro e citações de passagens que eu achei importante, que eu achei interessante na história, de repente. Como é que eu seleciono essas postagens? Essas citações, melhor dizendo. Quando eu for lendo a leitura, eu pego, abro o bloco de notas do celular, que já tá ali na minha mão e eu consigo levar ele fácil para qualquer lugar. Não precisa ficar tirando um monte de coisa, né? É só o celular. Abro o bloco de notas, anoto página tal e a palavra do começo da frase. E aí assim eu vou fazendo, e aí depois é só eu procurar ali e fazer o post. Eu não utilizo o post-it para isso, porque se eu colocasse só o post-it na citação, eu também iria me perder, porque era o que acontecia
como o post-it estava no canto da página, eu ficava completamente perdida e não achava citações. Então, eu descobri que anotar no bloco de notas do celular o número da página e o começo da palavra funciona muito melhor para mim do que colocar post-it, por exemplo. Eu também utilizo o meu planner para poder organizar as leituras, tá? E eu tenho feito isso desde que eu comecei a utilizar planner, que faz uns 3, 4 anos. E quando eu vou escolher um modelo de planner, eu escolho um modelo que vá atender a essas necessidades e outras necessidades que eu tenho. Então, no planner, eu anoto os desafios do ano, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui de 2021, eu anotei os 12 livros para ler nesse ano e 2 TBRs do desafio de 30 histórias antes dos 30 anos. A de livros e a de HQs. E aí eu anotei numa opção de fazer listas, porque aí, a cada livro que eu concluo, eu venho marcando. Eu também utilizo o meu planner, e aí, de novo, eu escolhi um planner que tivesse espaços para que eu pudesse utilizar ele dessa forma para anotar os livros que eu quero ler em determinado mês. Então, eu monto a TBR do mês nos espaços que o planner tem, eu escolho o planner com espaço para isso e vou montando a TBR do mês e aí eu vou só dando check nos livros que eu li. E aí também uma coisa que eu faço para me ajudar no vídeo de leituras do mês ou nos vlogs ou a colocar esses livros no Scooby depois é também no bloco de notas anotar as leituras daquele mês e marcar elas como lidas, só para eu ter um controle mais preciso da ordem que eu li as coisas. E também utilizo o planner do ano para fazer uma anotação um pouco mais detalhada das leituras que eu fiz naquele ano, mas aí é uma lista. É como se eu estivesse pegando uma planilha de Excel e anotando ela no papel, é isso que eu faço. Então eu anoto o livro, o autor, o mês que eu concluí e a nota que eu dei para aquele livro. E no planner, por exemplo, de 2021, só tem os livros de 2021, tá? Diferentemente desse caderninho aqui, ó, que é um caderninho que eu comprei em 2016 e que eu comprei só porque tinha uma pintura rupestre na capa. Pra quem não sabe, eu sou arqueóloga. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou usar esse caderninho, né? Eu comprei o caderno por impulso, preciso dar uma destinação para ele. Quando eu estava no começo da faculdade, eu tinha por hábito anotar os livros que eu tinha lido. Então, eu fazia uma lista, livros lidos em, sei lá, 2011. Com o tempo, eu fui parando de fazer isso e perdi essas listas. Então, estava só no Scooby. Só que eu não colocava a data. Então, por exemplo, eu tenho na memória, mas o ano que eu li determinado livro, se não tá lá, eu não... Alguns livros eu não lembro, alguns livros apagou, eu só sei que eu li. Aí, em 2016, eu comprei esse caderninho e comecei a fazer isso. Então, nesse caderninho aqui, tem uma lista de todos os livros que eu li num ano. Então, ele começa em 2016 e aí, a cada final de ano, eu faço um risco, começo o próximo ano, coloco a meta e sigo. Aí, vou seguindo a lista e vou colocando em ordem de leitura também, tá? Em ordem de conclusão. No começo eu não fazia isso, virava uma bagunça. Aí agora, cada vez que eu termino um livro, é que eu preencho esse caderninho, o planner, as outras listas de leitura, o Scooby. É só quando eu termino o livro que eu atualizo isso. Eu não espero juntar os livros, não. Eu vou fazendo a cada leitura mesmo, porque senão eu deixo pra fazer depois e não sei que horas que eu li qual livro. Então, vira uma bagunça. Bom, gente, é isso. Esses foram os métodos de organização que eu utilizo. Não sei se a gente pode chamar de organização ou confusão. Sempre que eu assisto esses vídeos também, por mais que eu ache legal, eu fico na dúvida se a gente tá fazendo um negócio que vai ser útil mesmo, ou se a gente tá só anotando as coisas assim, mas pra mim esse método funciona e é útil. Tá, tem sido útil. Eu não faria um vídeo aqui se não tivesse sendo útil pra mim de alguma forma. Principalmente porque, né, eu tenho um canal no YouTube, então eu preciso ter um controle do que eu tô lendo, de quando que eu vou ler as coisas. No começo do canal, gente, eu não montava TBR. Eu não sei se eu já falei sobre montar TBR aqui. O que eu faço? Eu coloco livros, né, entre livros que eu preciso ler, porque eu pus em algum desafio, mas que eu também quero. Alterno com livros que eu quero ler, às vezes um livro que chegou naquele mês, lançamento e tal. Só que eu coloco na minha TBR mais livros do que eu costumo ler no mês. Então eu coloco quase que o dobro.
E aí eu tento fazer uma divisão entre isso. Sei lá, coloco 2 da lista de 2 livros para por exemplo, 2021, coloco 2 de outra lista, às vezes até mais, às vezes só livros de lista de obrigatoriedades. Coloco mais por quê? Para eu ter uma liberdade de escolha. Mesmo assim, é uma liberdade um pouco calculada. Porque eu olho as resenhas que eu quero fazer, olho, às vezes, sei lá, por exemplo, no dia do Orgulho Nerd, no mês do Orgulho Nerd, né? Sempre no dia ou em dias próximos, se não cai na terça-feira, que eu quero fazer uma resenha de um livro de super-herói, por exemplo. Eu preciso ler esse livro ou naquele mês ou no mês anterior, porque a resenha precisa estar pronta quando chegar a data, né? Não dá pra, no dia da data, falar, não vou ler aqui um livro, isso não funciona, né? Não é assim. E aí eu vou anotando isso, vou tentando encaixar com as coisas que eu quero fazer, os projetos que eu tenho aqui pro canal, as coisas que eu realmente simplesmente, apareceu esse livro aqui, tô com vontade de ler. Então eu monto a minha TBR com mais livros do que eu costumo ler. Isso não significa que eu monte uma TBR desorganizada. Eu olho muito bem essas coisas. Às vezes falha, né? Se não faz, assim, tanto que a prova de que às vezes falha é que minhas listas de tantos livros para ler no ano, algumas eu fiquei por 2 livros. Teve algumas que eu realmente desisti de um livro específico. Falei, não vou ler esse negócio, não está funcionando. Outras eu fiquei por muito pouco. Eu me desorganizei em algum momento. Mas eu monto a minha TBR dessa forma, assim, de cada mês. Eu tento montar ela um pouco maior para que eu tenha uma liberdade meio que fictícia de escolha, sabe? Eu meio que engano a mim mesma. Não sei se essa enganação funciona, mas é isso que eu faço. Para que funcione melhor. Se eu colocar só, sei lá, eu leio uma média de 4 livros no ano. Se eu colocar só 4 livros, eu vou ficar, nossa, mas é por esse livro eu tenho que ler. E aí a leitura não vai fluir por algum motivo inexplicável. Então eu faço assim. E aí eu percebi que essa forma de organizar que eu utilizo, ela funcionou melhor pro canal, sabe? Para o tipo de resenha que eu solto, a ordem que eu solto as resenhas, para o que eu tô lendo, para às vezes diversificar um pouco os gêneros que eu leio, embora eu tenha lido mais, eu leia mais fantasia sempre, porque e também são as resenhas que mais bombam aqui no canal, sempre assim, resenha de fantasia tem disparado mais visualização do que livros de outros gêneros, mas eu tento também ler livros de outros gêneros, porque o objetivo também de eu ter criado um canal no YouTube foi eu diversificar isso. Antes, eu só parava na frente da estante, no começo do canal fazia isso. O que eu vou ler agora, hein? E aí, o que acontecia também é de eu ficar um tempão olhando pra estante, sem decidir o que eu ia ler. Então, fazendo assim, mesmo que eu faça uma TBR bem maior no mês do que o que eu costumo ler, eu percebi que funcionou melhor. E essa questão de anotar nota, você não precisa fazer isso se você não quer, só coloca lá no Scooby e show. Se você não quer colocar no Scooby, coloca na Amazon, porque assim, essa questão da nota também no Scooby e em outros, né, em sites de livraria, na Amazon, no Submarino, que outra? Americanas.com, enfim, onde você comprar o seu livro digitalmente, ajuda como outros leitores vão, né, ter acesso àquele livro. Algumas pessoas olham nota. Gente, outro dia eu tava olhando nota de teclado de computador, sabe? Especificação de comentário que as pessoas deixam. Então, se a gente faz isso com um eletrodoméstico, a gente não vai fazer isso com livro. Então, essa questão da nota também se você não faz isso e você tem Scooby, Goodreads, qualquer outra rede social para livros que seja, começa a fazer isso, ou então faz isso na Amazon. Isso ajuda os autores também, principalmente autor nacional, gente. Você deixar sua nota lá ajuda muito para que esse livro seja visto, tá? Então, essa questão das notas, eu realmente acho que todo leitor precisa fazer. Porque parece que não, mas mesmo para você que não tem canal, não tem blog, não tem Instagram, enfim, não é influenciador digital literário, isso ajuda, sabe, a divulgar aquele livro. Então, deem notas onde vocês leem aí, onde vocês quiserem, mas deem notas para os livros, tá? Isso eu recomendo fortemente que vocês façam. Me conta aqui embaixo se você tem algum método de organização de leituras que eu não listei nesse vídeo que você acha que vai funcionar para mim. Me faz aí uma indicação. Espero que esse livro tenha sido útil para vocês ou que ele tenha divertido vocês de alguma forma.
E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. E se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até amanhã.